Capítulo 27. A masmorra cavada por Thomas. Os preparativos, a despedida, a confissão. Mal tinha amanhecido e dezenas de intrépidos cúmplices procuravam realizar tudo exatamente da maneira como havia sido combinado na reunião. A população da cidade fora acordada aquela manhã, não só pelos sinos da catedral, mas também pelas incessantes marteladas do grupo de carpinteiros da comitiva de Rafael B. Eles erguiam o palanque onde ficariam as autoridades eclesiásticas e seculares convidadas para o grandioso evento programado para a tarde do dia seguinte. A execução estava prevista para as 5 horas, pois seria tempo suficiente para os convidados chegarem e também para que a madeira especialmente reservada para a execução do réu secasse ao escaldante sol que iluminava todo o condado de Champagne. Elion e Gustav procuraram Rafael B. logo pela manhã e pediram-lhe permissão para que os dois visitassem Thomas pela última vez. Elion queria se despedir em nome de toda a guilda dos pedreiros livres e Gustav para ouvi-lo em sua derradeira confissão. Também lhe pediram permissão para oferecer ao réu um pote com chá para aliviar-lhe as dores das chamas. Rafael B., não perdendo a oportunidade de enaltecer suas qualidades humanísticas, permitiu-lhes a visita. Ao chegarem à masmorra, encontraram Thomas acorrentado, cabisbaixo, sem coragem de olhar para os dois credores das únicas amizades sinceras e mal retribuídas que teve em vida. Elion, sempre surpreendendo em suas atitudes, sentou-se ao chão próximo de Thomas e falou-lhe em voz baixa, mas com vibrante energia. Thomas, meu irmão, temos um plano para salvá-lo. Se você colaborar e fizer exatamente do modo que programamos, tudo dará certo e você voltará a ser um homem livre. Do que você está falando, Elion? De liberdade, Thomas. De você não ser queimado vivo amanhã à tarde. Você enlouqueceu? É sério, Thomas. Temos certeza de que salvaremos você, reafirmou Gustav. Preste bem atenção no que terá que fazer, Thomas. Amanhã à tarde, você será retirado daqui e caminhará acorrentado pelas mãos e pelos pés até defronte à catedral. Rafael B. deverá ir à sua frente e você será ladeado por 2 fortes cavaleiros. Logo atrás virá um cortejo de irmãos franciscanos a rezar, comandados pelo padre Jeremia. Ao chegarem em frente à catedral, Rafael B. deverá dirigir-se ao palanque oficial, onde se juntará a todas as autoridades convidadas. Está me entendendo? Sim. Você prosseguirá caminhando, seguido pelo cortejo dos franciscanos até um tablado de madeira com cerca de 4 pés de altura. Antes de subir, Itziak lhe dará algo para beber. Subirá 5 degraus e então será acorrentado a um tronco, permanecendo de frente para a catedral e para o palanque de Rafael B. Enquanto os carrascos o prendem, 15 irmãos franciscanos se postarão à sua esquerda, logo abaixo do tablado. A um sinal de Rafael B., um padre chegará perto de você para ouvir seus arrependimentos e seu derradeiro pedido de perdão. Esse padre será Gustav, pois ao sairmos daqui comunicaremos a Rafael B. que esse é o seu último desejo, o de receber a extrema unção de Gustav. Preste muita atenção agora. Após ouvir suas palavras de arrependimento e de perdão, Gustav lhe dará a comunhão, e você pedirá para morrer com um crucifixo nas mãos. Neste momento, Gustav colocará em suas mãos presas ao tronco este crucifixo oco que contém essa chave mestra, especialmente preparada por Aldebert. Veja, toque-a. Com ela conseguirá abrir o cadeado que o prende ao tronco. Além disso, Aldebert e seus aprendizes se incumbiram de aplicar sobre a madeira que alimentará a fogueira um preparado especial de esterco de vaca, de carvão de salgueiro e de enxofre. Para que serve isso? Aldebert garantiu-me que isso causará uma enorme fumaceira e um tremendo mau cheiro, impedindo que as pessoas vejam o que acontecerá por trás dessa cortina de fumaça. Nesse ínterim, você se livrará das correntes e pulará do tablado no meio dos franciscanos. Eles lhes darão uma batina, e assim como franciscano, você permanecerá em oração. Alguns desses religiosos trarão, debaixo de suas batinas, ossos e um crânio que serão atirados na fogueira. Eles foram gentilmente cedidos por sua amiga Elinor. Assim que as labaredas ganharem altura e a fumaça se dissipar, o grupo de franciscanos encapuzados começará a se retirar dali, com você no meio deles.
Passarão em frente ao palanque, cumprimentarão Rafael B. com uma leve flexão de suas cabeças e se dirigirão pela rua até o lado norte da catedral. Lá estarão Anuar, Heidrun e Zohad, com sua caravana prontos para retirá-lo da cidade. Eles o levarão dentro de um de seus baús de mercadorias até cerca de 5 léguas da cidade. Já deverá ser noite quando, longe daqui, à sua espera estarão os melhores cavaleiros de nossa guilda, para acompanhá-lo até a costa do Mar do Norte, onde um barco o levará de volta à Inglaterra. Assim que um novo dia amanheça. Quando a fogueira baixar, você estará longe daqui e os carrascos recolherão o que pensarão ser seus restos mortais. Se algo der errado, Bernard soltará um grande rebanho de carneiros de furiosos bodes na praça. Eles garantirão uma grande confusão entre as centenas de pessoas que lá estarão, o que deve desviar a atenção dos cavaleiros da Santa Inquisição, aumentando suas chances de fuga. Vocês estão completamente loucos. Podemos até concordar com você, mas é tarde demais para falar sobre isso. Tudo já está pronto. Se nada der certo, vamos todos juntos arder na fogueira. Segure isso, Thomas. Itzhak lhe recomendou para minimizar suas dores, caso não consiga escapar das chamas. Elion, estendendo a mão direita, entregou-lhe o pote de chá, completando: beba amanhã, pouco antes da hora marcada. Thomas, tenho que ir, porque sei que Gustav quer ficar a sós com você para sua última confissão, mas antes gostaria de lhe entregar um presente. Segure, meu amigo, é a minha régua de 24 polegadas. Você me disse que nunca teve uma, pois nunca precisou. Aceite a minha como símbolo do recomeço de uma nova vida. Que esta régua ajude você a ser mais ponderado, menos impulsivo e ganancioso a partir de hoje. Ao ouvir isso, os olhos de Thomas encheram-se de lágrimas. Obrigado, Elion. Você é a pessoa mais benevolente que conheci em toda a minha vida. Desculpe-me por todo o mal que causei a você e a sua família. Aprenderei por fim a usar a régua da justa medida. Vá, meu amigo. Volte ao seu país. Creio que você, a exemplo da obstinação de Zorobabel e da fé e paciência de Jó, reconstruirá tudo o que o destino impiedosamente destruiu em sua vida. Não culpe o destino, Elion. Este não é o momento de falarmos sobre isso, Thomas. Talvez esse momento nunca venha a existir. Com as lágrimas deslizando pelo rosto, falou Thomas. Depois de alguns segundos em silêncio, os dois pedreiros trocaram um longo e fraterno abraço. Assim que Elion se retirou, Thomas dirigiu-se a Gustav. Desculpe-me por desapontá-lo, padre, mas não tenho nada para confessar-lhe. Na realidade, Thomas, eu é que preciso me abrir com você. Não sei se esse plano maluco dará certo, mas não posso deixá-lo morrer ou partir sem saber o que realmente aconteceu com nossa amada Beatriz. Naquele momento, Thomas franziu a testa e manteve entreabertas as pálpebras em um gesto de desaprovação às palavras de Gustav. Acalme-se, Thomas. Você a amou como homem e eu como irmão. Tenho convicção de que nosso amor por ela foi enorme. O que você quer me falar? Preste atenção. Ninguém sabe o que vou lhe dizer, a não ser eu que, inadvertidamente, ouvi a confissão de George Luke a Rafael B. O que você sabe sobre George Luke? Acalme-se e me escute. George Luke sempre cobiçou Beatriz desde menina, mas como estava construindo uma capela em suas terras, não era de boa conduta perante a Santa Igreja deflorar uma jovem noiva em plena noite de núpcias, apesar de ser um ato comum por esta região. Foi então que arquitetou um sórdido plano com seu grande amigo Jean-Louis, aliás, seu primo. George Luke não viajou para Paris naqueles dias? Perguntou Thomas. Durante 2 dias, George Luke esteve na corte real em busca de dinheiro para financiamento das obras da capela. Lá, participou de uma reunião com assessores imediatos do ministro Guilherme de Nogaret. Eles lhe expuseram as dificuldades financeiras pelas quais o reino está passando e solicitaram-lhe que apressasse o término das obras da capela. Conhecedores do caráter e do comportamento de George Luke alertaram-no para não dar motivos que provocassem a vinda do tribunal da Santa Inquisição para esta região. Por quê? Desde que Filipe IV foi coroado, existe uma guerra não declarada entre o reino e a Igreja. Devido a enormes gastos bélicos em várias frentes de batalha, o Estado está com sérios problemas financeiros, à beira da falência. O rei e seus ministros, para tentar minimizar esses prejuízos, estão determinados a diminuir o poder da Igreja em todo o país. Com qual intenção?
arrecadar dinheiro e riquezas. Primeiro começaram a cobrar impostos de abadias, de ordens religiosas e de personalidades do alto clero. Agora estão estimulando a construção de novas igrejas e de capelas que ficarão submetidas única e exclusivamente às ordens do rei. A isso dão o nome de investidura leiga, ou seja, igrejas sendo comandadas por profanos, à revelia das ordens provindas de Roma, emanadas do Santo Papa. O poder secular é que decidirá qual religioso deverá ser um prior, um bispo e assim por diante. Além disso, todo o dinheiro e as riquezas arrecadados pelos dízimos, pelas doações e pelas promessas deixarão de pertencer à igreja e irão diretamente para os bolsos do rei. Quer dizer que a capela que estou construindo é espúria perante a Santa Madre Igreja? Sim, Thomas. Infelizmente, você caiu em uma grande armadilha. George Luke está visando apenas a ganhar muito dinheiro com essa capela. Voltando ao que relatava, George Luke saiu de Paris com um saco de moedas de ouro e com a promessa de uma conduta ilibada até o término das obras. Viajou ininterruptamente desde Paris até o castelo de Jean-Louis, para não perder Beatrice para o primo. Quer dizer que foi George Luke que a possuiu naquelas noites? Infelizmente não. Beatrice e as moedas de ouro faziam parte de um mesmo negócio. Os dois a possuíram e George Luke quase a matou. Por que ele a machucou tanto? Beatrice descobriu a identidade de George Luke, apesar do disfarce dele, e esse imprevisto acabou gerando uma grande discussão entre os dois primos. Isso era tudo o que não poderia acontecer. George Luke seria repreendido pela corte, deixaria de receber as moedas de ouro que empregava em outras negociatas e os planos de Filipe IV e de seu ministro estariam comprometidos. Precisavam fazer alguma coisa para calar Beatrice. Pensaram até em matá-la. George Luke achou então uma solução óbvia. Nesse esquema envolvendo senhores feudais, alto clero, ministros, reis e rainhas, existia um ponto fraco. Qual? Você, o homem por quem aquela garota estava profundamente apaixonada. Um excelente escultor, porém um tolo, facilmente iludível por elogios fartos, muitas vezes falsos, que alimentavam sobremaneira uma vaidade incontrolável. George Luke a fez jurar que jamais falaria sobre tudo o que presenciou naqueles dias, sob pena de ver seu amado marido morto. Agrediram-na com uma rosa vermelha, cujo caule era repleto de espinhos. O trauma de Beatrice só não foi maior do que o amor que ela sentia por você. Por isso, emudeceu de vez. Quer dizer que aquelas cestas repletas de alimentos decoradas com uma rosa vermelha eram só para relembrar Beatrice da ameaça? Exatamente, Thomas. Quando soube de tudo isso? Há exatos 4 dias. O que o inquisidor Raphael B. falou sobre isso? Nada. Perdoou a George Luke e também a Jean-Louis quando lhe foi dito que fariam boas recomendações dele à corte de Filipe IV. Por meio delas, o rei jamais se esqueceria de tão nobre bispo quando da investidura de um alto cargo eclesiástico em Paris. Malditos, disse Thomas, tentando libertar as mãos das correntes que o prendiam. Mas não para por aí, Thomas. Quando George Luke mencionou que sugeriria a Guilherme de Nogaret, o poderoso ministro de Finanças, não ser tão rigoroso em relação aos impostos de Raphael B., o eminente inquisidor prometeu-lhe regularizar as obras da capela perante a Santa Igreja, e tão logo a capela estivesse pronta, ele viria pessoalmente consagrá-la. Como podem ser tão falcatrueiros? Completou com ódio contido Thomas. Desculpe-me, Thomas, mas tinha que lhe contar tudo isso. Obrigado, Gustav. Agora compreendo seu amor por Beatrice. Você, como irmão, fez por ela muito mais do que fiz como marido. Falando isso, colocou a cabeça entre os joelhos e assim permaneceu por alguns momentos. Gustav, surpreso com a reação passiva de Thomas, colocou a mão direita sobre a cabeça do pedreiro e pediu em oração que Deus o redimisse de seus pecados. Depois de alguns momentos de silêncio, Thomas dirigiu-se a Gustav. Gustav, tenho um segredo que só posso confiá-lo a você e a Helion. O padre, após jurar total discrição, ouviu de Thomas. Antoine não se afogou com Beatrice como confessei a Raphael B. Beatrice foi morta por uma flecha disparada por um cavaleiro, o qual não consegui reconhecer naquele momento. Presumo agora que o maldito faça parte da guarda pessoal de George Luke. Onde está Antoine? Perguntou o surpreso Gustav. Após fugir por toda uma noite, entreguei Antoine, já desfalecido, a uma tropa de cavaleiros templários, que encontrei ao amanhecer.
É mais provável que meu filho já esteja morto. Com lágrimas nos olhos ao saber dos verdadeiros destinos de Beatrice e de Antoine, Gustave ajoelhou-se e orou novamente, suplicando a Deus piedade às suas almas. Depois de um longo período de silêncio entre os dois, Thomas dirigiu-se ao padre. Gustave, vou fazer tudo como vocês me recomendaram para minha fuga, mas desde já considero-me um homem morto. Sem Beatrice e sem Antoine, perdi a vontade de lutar, de me vingar e até mesmo de viver. Enfrente tudo o que vai acontecer amanhã como uma ordalha, ou seja, esteja convicto de que, se você se arrepender de todos os seus pecados, Deus certamente salvá-lo-á e você reconstruirá sua vida na Inglaterra. Até amanhã, meu amigo. Cuide bem da régua de Hélion. Saiba escondê-la, que ela represente uma nova vida para você.